Amigos queridos, bom dia. Que esse dia seja de muita paz, de muita luz e que todos nós, sob as bênçãos de nosso Mestre Jesus, possamos sentirmos agasalhados e amparados por esta vibração que os amigos espirituais nos oferecem nesta manhã, sustentando-nos nas esperanças de progresso, vendo o dia com outros olhos, buscando a serenidade em nossos corações. Hoje nós vamos dar continuidade, esse é um capítulo curto, mas de tanta importância para todos nós. Nós vamos ler hoje as instruções dos Espíritos. Advento do Espírito de verdade. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divina como um celeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas as do que já não vivem na terra clamar. Orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho de a clemência divina, vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pelas vossas fraquezas imensas, para deixar de estender a mão socorredora aos infelizes transviados, que vendo o céu caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humanas os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Ó Jesus, que essa luz brilhe em nossa caminhada, que a luz da verdade clareie a nossa consciência,
para que possamos aprender a amar, para que possamos sentir a grandeza de todo esse sentimento e esse conhecimento que embalam a nossa vida. Dai-nos força, Jesus, para agasalhar os nossos irmãos de fortuna. Dai-nos a compreensão, Senhor, para que possamos sentir a grandeza do seu amor em nossa intimidade. Jesus, agasalhai os que sofrem, amparai os nossos familiares, nossos amigos e aqueles que não conhecemos, Jesus, mas somos irmãos, e que a sua paz esteja com todos nós, hoje, agora e sempre, que assim seja, Mestre. Queridos amigos, nesta manhã florida de esperança, é que nós gostaríamos de convidá-los a refletir nessa lição, pois veja bem, somos agraciados, queridos irmãos, com a instrução dos Espíritos, estes mesmos Espíritos que compõem o Espírito de verdade, vêm nos trazer, mais uma vez, a oportunidade para que a gente possa compreender o que é vinde a mim, vós que sofreis. Queridos amigos, nós não podemos mais negar tudo isso que nós temos recebido. Não podemos mais adiar toda esta oportunidade de crescimento, de amparo e de evolução. Todos nós estamos a caminho. E agora, hoje, nós ouvindo a fala, a voz que traz nessa lição, que é as instruções dos Espíritos sobre o advento do Espírito de verdade, ele já fala para nós, como falou ontem: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade, dissipar as trevas. E ele nos chama a atenção nessa lição. Escutai-me, escutar, ouvir com a alma, sentir a grandeza do ensinamento, para que todos nós possamos compreender que a doutrina espírita é a doutrina do Espírito de verdade, que vem nos esclarecer, que vem nos trazer novas oportunidades para que a gente possa compreender que a semeadura ela é feita por nós, mas todos nós colheremos aquilo que semeamos. Como nos diz o nosso querido Emmanuel, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Jesus nos trouxe a doutrina de luz, a doutrina divina, e ele está, através da doutrina espírita, nos reunindo em feixes para que nós possamos compreender que juntos é que vamos caminhando para que nós possamos nos fortalecermos e chegarmos até ele. Então, nós estamos hoje, convidamos os nossos irmãos para que a gente possa compreender que todos nós estamos a caminho, e para que a gente possa entender que a nossa caminhada, ela merece atenção, nós não podemos condenar mais a Terra pelo seu desequilíbrio, que não é o desequilíbrio do planeta, mas de alguns, porque nós precisamos compreender que nesse pequeno grupo estamos nós, que haveremos de reconhecer que o divino construtor do reino de Deus no mundo está esperando por todos nós. Por isso que Jesus nos traz essa lição grandiosa por meio do Espírito de verdade,
nos chamando a atenção, espíritas, amai-vos, amai-vos. É com amor, a doutrina do Cristo, o cristianismo não é o espiritismo, não é o catolicismo, não é o evangélico, ou o protestante, o pentecoste, nada disso. O pentecostal, nada disso. A doutrina do Cristo é a doutrina do amor. É a doutrina que nos liberta. E é por isso que a doutrina espírita é anunciada por ele como o consolador que vai falar tudo aquilo que ele não pôde dizer, mas ele nos chama a atenção. Espíritas. Quem são os espíritas? E Allan Kardec, ao codificar a doutrina espírita, ele nos coloca numa posição diferente. Ele coloca para as coisas novas, nós vamos dar nomes novos. Para aquele que profetiza o conhecimento trazido pela doutrina espírita, ele será chamado de espírita ou espiritista. Ele não falou espírita kardecista, ele falou espírita cristão, porque Kardec não fez a doutrina, não foi ele o criador. Kardec codificou a verdade, reuniu por mãos de muitos médiuns as informações que foram sendo recebidas do mundo dos espíritos. E aqui nos conclama: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. O ensinamento da lei é a lei do amor, a lei de justiça, da caridade, da fraternidade universal. E ele coloca mais algum ponto. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades, amigos. Nós não precisamos buscar os adereços que hoje a moda está trazendo para a doutrina espírita. Nós precisamos ter fidelidade a esse conhecimento trazido pelo Espírito de verdade. Nós não precisamos do modismo que estão sendo enxertados na casa espírita, e nem para nós espíritas que acreditamos na doutrina. Nós não precisamos de nenhum recurso para estudarmos o Evangelho de Jesus, para compreendermos quem somos, para compreendermos as nossas dores e as nossas lutas. Nós temos um conhecimento que nos esclarece. E se não esclareceu, o nosso querido professor Eurípides Barçanufo tem nos trazido uma metodologia que vai dar direcionamento à doutrina espírita, à nossa vida. Por isso, amigos, a doutrina espírita, ela é composta de um tripé, de um triângulo: religião, filosofia e ciência. Nós precisamos da ciência dos homens para compreendermos a questão do corpo, da física, da química. Mas, quando a ciência avança, ele caminha um passo a mais em função da ciência do espírito, a ciência espírita. Por isso que quando Kardec codificou a doutrina espírita, ele precisou aguardar, ou a espiritualidade aguardou, chegar para nós a questão do magnetismo, porque ele iria explicar todos os atos de Jesus, aquelas manifestações das mudanças fluídicas, das energias, para que nós viéssemos a compreender melhor tudo aquilo que nós ainda não tínhamos compreendido. Quando Kardec fala para nós, eu disse isso ontem, fora da caridade não há salvação, e ele fala também da fé, é que sem amor nós não conseguiremos, de forma alguma, amigos, reflita nisso que eu vou falar, iluminar o caminho
que nós estamos percorrendo. Se caminharmos diante da cegueira do mundo, dos olhos da matéria, nós não conseguiremos iluminar as propostas divinas que a espiritualidade tem nos ofertado. E sem a caridade, nós não teríamos a tranquilidade e não se sentiríamos seguros de ver tantos irmãos em dor, aflitos e desesperados. Então, é preciso que a gente, cada dia, procure na lógica, na ética da doutrina espírita, os melhores sentimentos, o respeito, a gratidão, a solidariedade, a compaixão, a indulgência, para que nós possamos modificar, transformar os meros caprichos que ainda carregamos dentro de nós. É importante que a gente possa saber que o Consolador prometido por Jesus, que é este o Espiritismo, ele atingirá todas as consciências. Não quer dizer que todos os nossos irmãos em humanidade serão espíritas, mas a verdade será levada a todos os nossos irmãos. Entretanto, existem nessa colocação múltiplas interpretações que vão imprimindo em cada núcleo humano, de acordo com a sua condição espiritual, de que modo eles estão esperando o cumprimento da promessa do Cristo. Porque nós, espíritas, já temos todo o esclarecimento para vivermos a verdade. E nós precisamos entender que nós, além de talvez tenhamos dificuldades, o livro dos Espíritos, que é para nós o livro da codificação, ele nos diz, certamente que o Espiritismo, isso é a pergunta 798, certamente que o Espiritismo se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre o conhecimento humano. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, e essas lutas elas são íntimas, mas mais contra os interesses do que contra a convicção, porque não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo. Umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados seus contraditores, se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Então, amigos, a difusão da doutrina espírita, seus princípios, só será solidificados verdadeiramente no coração das pessoas quando nós compreendemos a necessidade de tirar de dentro de nós o mal e mantermos uma postura retilínea com as leis de Deus. A postura do espírito espírita cristão deve ser a mais coerente, a mais correta possível diante das leis de Deus. Por isso, nesse momento do passe, eu rogo a Jesus que cada um de nós possamos fazer a leitura viva dos nossos sentimentos, para que possamos sentir a grandeza do seu amor em nossos corações. Ó Jesus, que a sua bondade nos sustente, nos ilumine, desperte a nossa consciência e que nós saibamos olhar para dentro de nós como espíritos imortais. Dai-nos a dádiva do passe, aquilo que nós estamos necessitados, que só o Senhor sabe. E pedimos a Jesus, pela fluidificação de nossas águas, que as tertúlias divinas do seu amor nos agasalhem hoje e sempre. Amigos queridos, que o Mestre possa nos agasalhar nesta manhã, alimentando-nos de esperança,
de confiança, para que possamos iniciar nossa caminhada indo ao encontro de Jesus. Vinde a mim. E é assim que nós queremos ir. Deixo no coração de todos as vibrações amorosas do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, sintam-se abraçados por Jesus. Que assim seja.